Abre aí comigo, Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo 2, a parte B do versículo. Eu quero falar nessa noite a respeito de um assunto muito atual. Você vai perceber quando nós lermos. Isaías 55, versículo 2, a parte B do versículo, diz assim: ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Vamos dizer: ouvi-me, cruz, credo. Vamos lá, eu falo, você repete. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Diga comigo assim: eu só serei desnutrido se eu for um bobão. Porque Deus está querendo te alimentar, querido. Mas tem gente que é tão bobo que vem para a igreja para ficar passando mensagem de celular. É tão bobo que vem para a igreja para ficar pensando em problemas. Problemas já pensa de segunda a sexta. Não tem gente que desliga o telefone, não abre caixa de e-mail no final de semana só para ele descansar um pouquinho dos problemas dele da semana? Então, para que você vai trazer problema para a igreja? Você tem que trazer e jogar aos pés de Jesus todas as suas ansiedades e fazer o que Deus está dizendo aqui: ouvi-me atentamente e vos deleitarei, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. A mensagem de hoje que eu quero trazer para você tem o tema: a dieta do céu. Você sabia que Deus tem uma dieta tremenda para você? E na dieta de Deus não é como essas dietas que você compra por aí, você emagrece, mas tem que parar de comer, tem que costurar a boca. Você emagrece, mas você não pode comer, vou falar: pudim, sorvete, não pode tomar caldo, né? Alguém falou caldo aí? Pão, nem miolo não pode, agora a casca também não pode, nem biscoitinho de maisena, aquele docinho gostoso. Você não pode comer nada, carne gordurosa, nem pensar. Então você come, você emagrece, mas você tem que parar de comer. Aí qualquer um emagrece, concorda? Mas na dieta do céu, Deus promete te deixar bem nutrido e comendo o que é bom, porque a gente gosta de comer o que é bom, e ainda se deleitando com finos manjares. Quem quer conhecer esse cardápio de Deus hoje para ficar saradão, espiritualmente falando? Amém? Deus deseja que você seja sarado. Só que não é barriga de tanquinho, é espírito de tanquinho. Não é verdade? Deus quer que você esteja bem, aparentado, na aparência. A Bíblia fala que a alegria do coração formoseia o rosto. A Bíblia mostra claramente, querido, que a presença de Deus embeleza você, muda a sua estética, muda o seu sorriso, muda a sua maneira de viver e de ser. E ele fala o seguinte: olha, o segredo para você se deleitar na minha dieta, o segredo para você se alimentar do que é bom e se deleitar em finos manjares, com finos manjares, é ouvir-me atentamente. Você sabe que às vezes as pessoas vão ao nutricionista e o nutricionista fala para ele tudo que é bom e tudo que é ruim, e ele sai de lá e continua gordinho. Por quê? Porque ele não ouviu atentamente o que ele disse. Na verdade, Deus fala assim: olha, vocês estão passando mal, muitos de vocês estão tendo indigestão de segunda a sexta-feira, estão tendo pesadelo quando deita na cama, estão tendo problemas emocionais, espirituais, o casamento não melhora, a vida em nenhum aspecto muda, exatamente porque vocês não entraram na minha dieta. Vocês não entraram na minha dieta, vocês não experimentaram da minha dieta, e por isso vocês estão comendo o que é ruim.
Por isso vocês estão se alimentando de manjares horríveis. Vocês estão se alimentando de uma comida horrível. E por isso vocês estão tendo pesadelo à noite. Estão tendo pesadelo na vida. Exatamente porque a alimentação não está boa. Então nós precisamos entender qual é o cardápio de Deus. Qual é a dieta de Deus? E ele fala que o segredo é ouvi-lo. E quando a Bíblia fala de ouvir atentamente, são duas expressões verbais muito interessantes no hebraico, que tem como raiz a palavra chamar, ou shumar. E essa palavra shumar tem a ver com dar atenção, prestar bastante atenção, obedecer. E o termo nos fornece um sentido de mente. A ideia é o seguinte: quando Deus fala que você tem que ouvi-lo, o que Ele está esperando é que você seja inteligente o bastante para fazer o que Ele está te mandando, porque é isso que vai mudar a sua qualidade de vida. Ouvi-lo atentamente, com disposição de obedecê-lo para viver bem na terra, comendo o que é bom e se deleitando com finos manjares. É interessante que ouvir atentamente a Deus é a garantia para você se alimentar bem e se deleitar com esses finos manjares. Agora, infelizmente, você sabe, eu sei, todos nós sabemos, que a humanidade de modo geral está faminta, está desnutrida e está condicionada a uma dieta de alfarrobas de porcos, que são aquelas bolotas que o filho pródigo desejava comer dentro de um chiqueiro de porcos, porque ele já havia perdido a dieta de Deus, ele já havia fechado seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, ele não conseguia mais ser sensível à voz de Deus, e como o filho pródigo, muitos que você conhece, já há muito tempo, que não se delicia com finos manjares que Deus tem preparado para cada um de nós. Estão vivendo mal, estão se alimentando mal, estão dormindo mal, estão desfrutando de uma vida ruim, porque o alimento não está bom. A Bíblia nos mostra, queridos, inúmeras pessoas que nos servem de exemplo, pessoas que não deram atenção a Deus, pessoas que não ouviram a Deus, pessoas que não quiseram abrir o coração inteligentemente para obedecer à voz de Deus e viveram numa dieta horrível. E eu vou te dizer uma coisa: o diabo também é um excelente nutricionista, mas a nutrição do diabo não é para te nutrir para o bem, para uma vida de qualidade saudável. Ele te nutre para o sofrimento, ele te abastece para gemer, ele trata de você para você saber o que são as consequências de viver uma má alimentação diariamente. Então, muitas dessas pessoas viveram na dieta de Satanás e sofreram muito. Deus tem nos falado: ouvi-me atentamente e comereis o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Eu não sei o que você tem comido nos últimos dias, mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus está preparando um cardápio de excelência para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia fala, queridos, que para nós é um dos primeiros exemplos que eu quero usar aqui, que é o rei Saul. O exemplo de um rei que, ao receber uma ordem de destruir Amaleque, de destruir todo o seu reino, ele não conseguiu ouvir claramente. Deus vem para Saul, rei de Israel, através do profeta Samuel, e ele diz o seguinte: olha, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre este povo, sobre Israel, atenta pois agora a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai pois agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhes poupes, porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos, jumentos, acaba com tudo.
Quando alguém lê esse texto, pensa logo, gente, mas que carnificina desnecessária é essa? Isso é um assunto para a gente discutir depois, num outro momento, mas entenda o seguinte, o que nós estamos focando aqui é uma ordem clara de Deus. Deus chama Saul e diz, vai e faça isso. E ele foi, e a Bíblia diz que ele levou o seu exército e trabalhou e batalhou contra aquele povo e fez tudo que ele achou que devia fazer. Ele pegou o rei daquele povo, Agag, e deixou com vida, deixou alguns animais, e foi selecionando aquilo que ele achava que era necessário obedecer, e aquilo que ele achava que não era necessário obedecer. E aí, queridos, depois de todo o trabalho que ele teve, depois de toda a desobediência que ele praticou, depois de não ouvir atentamente a Deus, de não expressar disposição em obedecer a Deus, a Bíblia diz que esse homem começou a se alimentar das alfarrobas dos porcos, porque quando Samuel chegou no dia seguinte, a Bíblia fala que ele confrontou Saul e disse o seguinte, olha, você não acha que Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício? Você não acha que o atender é melhor do que o sacrificar? Do que a gordura de carneiros, de bodes? Você não acha que Deus tem mais prazer na obediência, Saul? E ele começa a confrontar, ele disse, olha, por que você não acatou as ordens do Senhor? Também o Senhor te rejeitou. Esse rei perdeu o trono, perdeu a família, perdeu a descendência, perdeu a bênção que ele recebeu de Deus no início do seu ministério. Sabe por quê? Porque ele não ouviu atentamente ao Senhor. As pessoas não sabem por que tudo dá errado em suas vidas, às vezes. Elas não entendem por que começou tão bem e terminou tão mal. Às vezes elas não entendem por que parece que tem um paredão na frente delas e elas não conseguem andar nem para frente nem para trás. E elas vão na campanha, elas fazem o descarrego, elas pisam no sal grosso, elas fazem tudo que é projeto que possa tentar mudar a sua história. Algumas vezes elas desistem de crente e vão para o centro de macumba e faz um banho de novo de descarrego e não muda nada. Sabe por quê? Quando nós não temos ouvido para ouvir a voz de Deus, nós não precisamos esperar comer o que é bom e nem se deleitar em finos manjares, porque desobedecer a Deus é o mesmo que aceitar o cardápio de Satanás. Conseguem entender isso? Saul começou um ministério poderoso, eu até falei dele aqui um tempo atrás. Falei dele, o lado bom da história dele, como ele foi chamado, como ele seguiu a orientação de Deus, como as coisas se encaixaram perfeitamente na vida dele, mas de repente ele endureceu o coração, de repente ele resolveu se posicionar em desobediência e recebeu o cardápio do inimigo. É interessante que a Bíblia também fala de uma outra pessoa, que você conhece, que também não ouviu a Deus, e essa pessoa é Sansão. Ele recebeu uma ordem de vingar os inimigos do Senhor e os inimigos de Israel. Ele nasceu com uma missão, nasceu com um propósito, ele nasceu para isso. Mas entenda uma coisa, queridos, tem vezes que ouvir a voz de Deus diante de Dalila não é algo muito fácil. Ele nasceu para isso, ele queria muito isso, mas diante de Dalila parece que ele era surdo. Não tem gente que é assim? Surdo diante de Dalila? O que é Dalila, pastor? Na história de Sansão, Dalila era uma prostituta, uma mulher bonita dos inimigos de Israel, aqueles a quem ele deveria destruir, mas ele gostou dela, ele se apaixonou por aquilo que era inimigo do Senhor. Tem gente que se apaixona por aquilo que Deus odeia. Tem gente que se envolve com aquilo que Deus está querendo acabar, destruir. E aí, quando Deus resolve destruir, a pessoa que está apaixonada por aquilo é destruída juntamente com aquilo que Deus queria destruir. E foi o caso de Sansão. Dalila representa a escravidão. Dalila representa cegueira, representa quebra de valores, representa fascinação pelo proibido, por aquilo que Deus abomina, por aquilo que Deus odeia. Deus não queria aquilo para Sansão, Deus não chamou Sansão para aquilo, queridos, mas entenda uma coisa, às vezes quando nós fechamos o ouvido para ouvir a voz de Deus, nós temos a ligeira impressão de que a comida dos porcos
é tão boa quanto os finos manjares que estão sobre a mesa do Senhor, e nós queremos trocá-los facilmente. E foi o que aconteceu com Sansão. Ele olhava para Dalila e olhava para o Senhor e falava: Senhor, ela é bonita demais, não dá para deixar essa Dalila, Senhor. E aí, você sabe o final da história. A Bíblia diz, queridos, que ele terminou cego. Ele terminou preso a um moinho que foi feito por um boi ou por um burro puxar. E ele ficava ali rodando em volta daquele moinho, talvez moendo milho, moendo sei lá o que, trigo. Ficou ali 20 anos da vida dele, rodando. Quantas pessoas estão assim há 20 anos sem sair do lugar? Vieram para a igreja, se converteram, mas não se dispuseram a mudar de vida. Não romperam com Dalila, não romperam com a escravidão, não romperam com a cegueira, não se dispuseram a crescer, não abriram seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, ficaram aí caminhando com Deus e com a Dalila ao mesmo tempo, fazendo aliança com a escravidão enquanto estava servindo ao Senhor. Não é à toa, queridos, que a vida de tantas pessoas está no mesmo lugar até hoje. Está paralisada, não cresce, não entende a Bíblia, não tem disposição de ser um líder de célula, nem sequer de fazer uma oração quando é convidado para fazer, porque ainda não cresceu, ainda não rompeu com Dalila. Mas eu quero nessa noite te desafiar a largar essa Dalila em nome de Jesus, a largar a escravidão, a cegueira, a largar toda essa fascinação por aquilo que está atrasando a sua caminhada com Deus, para que você não termine como Sansão, mas seja um canal de bênção nessa terra, em nome de Jesus. Você recebe isso em nome de Jesus? Aleluia. Deus não tem nenhum prazer em relatar a história de Sansão, mas Ele só faz isso, queridos, para que você saiba, para que você entenda que não dá para se alimentar dos deleitáveis manjares do Senhor em aliança com Dalila. Ou você decide viver na dieta de Satanás, ou na dieta do Senhor, porque senão você não sai do lugar. Um outro exemplo que eu tenho na Bíblia, está em Atos capítulo 5, é a história de Ananias e Safira. Só exemplo negativo por enquanto. É interessante que Ananias e Safira eram crentes. Todos esses aqui eram crentes. E eles estavam participando do maior mover espiritual de todos os tempos, inclusive o primeiro grande mover que Deus faria na história da igreja, o dia de Pentecostes. A igreja estava cheia do Espírito Santo. A igreja estava nadando na unção de Deus, os crentes estavam se regozijando na presença de Deus, os cultos começavam e ninguém tinha vontade de ir embora para casa, as pessoas tinham paixão por Deus, pela obra de Deus, pela adoração ao Senhor, e algumas pessoas tão apaixonadas por Deus, começavam a dar até os seus bens todos para a obra de Deus. A Bíblia fala de um tal de Barnabé, que eu vou falar dele depois, que pegou a fazenda dele, ninguém estava pedindo, ele vendeu e deu tudo de oferta para Deus, ficou sem nada. E aí, Ananias e Safira, eles eram como o Mateus fala lá na escolinha, ele era um copião. Tem gente que anda por revelação, tem gente que anda por fé, por convicção, mas tem gente que gosta de copiar o que o outro está fazendo. Não é verdade? Está fazendo, eu vou fazer também. Sem ter uma experiência com Deus, sem ter uma paixão, uma convicção com Deus. E aí, Ananias e Safira vendeu a fazenda e foi lá e falou, vou dar de oferta também. Só que nós vamos combinar aqui em casa o seguinte, nós vendemos por 100 mil a fazenda, mas se o Pedrão perguntar, fala com ele que foi 50. Combinado? Combinado.
Porque 50 nós vamos guardar. E a gente vai ficar bem na fita também. É igual alguns que vêm aqui para frente trazer o envelope vazio, só para ficar bem na fita, né? Eu vou levar o vazio para todo mundo pensar que eu também estou dando oferta, que eu também estou dando dízimo. Olha, Deus não está pedindo isso a ninguém, mas se você for fazer, faça com temor, porque Deus não é bobo, Deus não é brincadeira, queridos. Tem gente brincando com Deus e Deus não é brincadeira. Deus não é Deus de brincadeira. E esse povo então veio e vieram na intenção de enganar a Deus. E aí eles chegam, né, com aquele checão de 50, e Pedrão na porta, e aí, só que Pedro tinha visão de águia, Pedro tinha uma revelação em raio-x, eu nem sei qual que é a mais penetrante que existe, mas ainda vai existir a visão que Pedro tinha, e Pedro sondou lá o rim e o coração de Ananias, e quando ele chega alegre, e aí Pedrão, como é que você está, irmão? Glória a Deus, aleluia, estou vindo do monte agora orando, rapaz, uma unção tremenda e tal. Aqui, não estou querendo tirar onda não, mas vendi minha fazenda também, está aqui ó, 50. Aí Pedro, glória a Deus, que bênção. Mas por que você deixou Satanás encher teu coração? Para mentir ao Senhor. Se você vendesse e ficasse com tudo, a fazenda já não era sua mesmo. Você não teria necessidade de trazer nada. Agora, reservando parte do bem também não era seu. Você não tinha todo o direito de fazer isso. Agora, mentir ao Senhor, não. É pecado. E ele então confronta o coração de Ananias. E a Bíblia diz que ele morre instantaneamente. Por que Ananias morreu? Sabe por quê? Porque ele deixou de ouvir o Senhor para ouvir a Satanás. Ele deixou de abrir o ouvido para Deus, para comer o que é bom, para se alimentar e se deleitar dos finos manjares, para se alimentar do banquete de Satanás e terminar nos quintos dos infernos. Porque quando nós nos alimentamos de Satanás, nós vamos também experimentar tudo que ele tem a oferecer. E foi o que aconteceu com esse homem. Logo depois a Bíblia diz que com a mulher dele, a mesma coisa. Tudo, queridos, por não ouvirem ao Senhor. Eu me lembro, enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus falava comigo ontem à tarde, hoje pela manhã, e eu me lembrei da história de dois homens americanos, homens de negócio, que leram um livro do pastor Po Yang-Shu, que é pastor da igreja de Seul, da Coreia do Sul, pastor da maior igreja do mundo, talvez ainda seja a maior igreja do mundo, hoje ele está jubilado, mas esse pastor é pastor de uma igreja de mais de 1 milhão de membros, fora todas as igrejas que eles abriram na China, no Japão, nos Estados Unidos e em muitos lugares, escreveu inúmeros livros, construiu o maior centro de missões do mundo, e exportou missionários para o mundo inteiro, um homem assim realmente impressionante. E aí ele escreveu um livro chamado A Quarta Dimensão, e ele falou a respeito da palavra rema e da palavra logos. Nesse livro ele fala que existem palavras, quando você lê na Bíblia, você lê logos, que é a palavra escrita de Deus, mas quando o Espírito Santo te revela essa palavra e te fala algo específico, aí você está tendo rema. Rema é a palavra revelada de Deus para você. E ele falou disso e contou a história, como ele abriu a igreja, como Deus abençoou, como Deus prosperou. Aí esses dois empresários americanos leram o livro e falaram assim, aqui, vamos fazer um empréstimo no banco e vamos abrir uma igreja também? Esse trem é bom, isso dá dinheiro. E eles inclusive eram crentes, os abençoados eram crentes, para não falar outra coisa. E a pessoa acha que é só ir lá e pegar um dinheiro emprestado no banco e abrir uma igreja, que vai dar certinho. Ele não sabe que o negócio é no joelho, é na oração, é na dependência de Deus, é na aliança com Deus, é no sacrifício diário. As pessoas não entendem isso, queridos. E aí eles pegaram $200 mil, alugaram um salão bonito, enfeitaram ele com cadeiras bonitas e tal, e colocaram lá o nome da igreja, contrataram um pessoal que cantava bonito, e começou os cultos. Aí não aparecia ninguém. Uns gatinhos pingados, nem ovelha não apareceu, diz ele, só gato pingado. E aí, o dinheiro acabou, eles se meteram numa dívida grande, porque não entrou dinheiro para pagar a dívida que eles fizeram, e aí eles foram lá chorar com o pastor Po Yang-Shu, falando o seguinte, olha, nós fizemos tudo que você falou no seu livro, e deu tudo errado.
Você nos induziu a gastar dinheiro, a fazer empréstimo, e deu tudo errado. E ele falou assim: olha, vocês se enganaram com uma coisa. Vocês leram a palavra logos pensando que era rema, pensando que foi Deus que falou com vocês. Aquilo era a minha experiência, aquilo foi o que Deus me deu, aquilo eu só estava testemunhando o que Deus fez através de mim. Agora, se você quiser viver o que eu vivi, você tem que ir para a presença de Deus e experimentar o que Deus tem para você. E eles então saíram dali preocupados com os $200 mil e com todo o juro que eles teriam que pagar ao longo das suas vidas. Sabe o que acontece, queridos? Ananias e Safira, eles não entenderam essa dimensão do logos e do rema. Às vezes a pessoa, ela quer ir pelo impulso, ela quer ir pela moda, né? Está todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também. E ela não tem uma experiência com Deus, ela não faz o que Deus está falando com ela, o ouvido dela não está aberto para atender a voz de Deus, e por isso ela não vai para frente. Então que nessa noite o seu coração esteja aberto para ouvir o Senhor, que você não termine como terminou Sansão, nem como terminou Saul, nem como terminou Ananias e Safira, por não ouvir a Deus, mas que o seu coração esteja aberto e submisso à voz do Senhor. Amém? Agora, a Bíblia fala também que muitos, por não ouvirem a voz de Deus, a Bíblia nos mostra isso claramente, estão gemendo, alguns já até morreram, e nós estamos certos de que obedecer a Deus, ouvir atentamente a sua voz, não é nada simples, não é nada fácil de fazer. O dia a dia a gente sabe que não é fácil, custa caro, você passar tempos na presença de Deus, você levar a sério a presença de Deus, mas isso é o que nos conduz aos finos manjares. Ouvir a voz de Deus, se alimentar de Deus, é o que nos conduz aos finos manjares. A Bíblia nos diz, queridos, que existem também alguns exemplos de homens, de mulheres, que ouviram com atenção a voz do Deus de Israel e comeram o que é bom, e se alimentaram, se deleitaram nesses finos manjares. A primeira pessoa que eu vejo é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, antes de ser apóstolo, o próprio Pedro, gozou de delícias, de refeições maravilhosas na presença de Deus, desde o momento em que ele decidiu ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala que, em Lucas capítulo 5, no primeiro contato que ele teve com Jesus, ele estava consertando algumas redes, depois de passar uma noite frustrada sem pegar nada, depois de ter trabalhado com toda a experiência, com toda a perícia, para pescar que ele tinha, que os seus companheiros tinham, ele não pegou nada e estava lá limpando as redes, consertando as redes. Eu vou te dizer, é uma coisa muito trabalhosa. Eu já morei com um amigo que tinha uma casa de praia lá em Guarapari, há uns anos atrás, e quando a gente voltava da pescaria, ele esticava a rede dele assim, de um canto no outro na rua, e ficava lá consertando, remendando, amarrando as redes, e às vezes gastava horas ali sem falar com ninguém, e eu me cansava só de ver ele fazendo aquilo. Pedro estava exatamente nesse trabalho, nesse ofício, consertando as redes, e aí a Bíblia diz que Jesus, depois de pregar o dia todo, chamou-os dizendo assim: faze-te ao lago e vamos pescar, ao largo e vamos pescar. Ele diz: olha, vamos a alto mar pescar. E ali eles foram pescar, e Pedro disse o seguinte: olha, Senhor, nós temos lançado a rede a noite toda, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Qualquer pessoa com essa experiência poderia dizer o seguinte: olha, eu já tenho experiência suficiente para crer que não compensa fazer isso. Eu não vou obedecer nem se Deus mandar, porque eu já experimentei, já vi que isso não dá certo. Mas entenda uma coisa, sempre vale a pena você abrir o seu ouvido para Deus, nem que seja depois da 10ª frustração, nem que seja depois de ter quebrado a cara, o nariz, o queixo na parede. Entenda o seguinte: Deus pode mudar o curso da sua vida depois que você abrir o ouvido para ouvir a sua voz. E Pedro estava lá frustrado, mas ele resolveu abrir o ouvido e ele falou: olha, nós temos trabalhado a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E eles pegaram o barco, foram para o alto mar, e a Bíblia diz que na primeira redada, se eu assim posso dizer, que Pedro deu no mar,
a Bíblia diz que vieram tantos peixes, que eles não aguentaram puxar e chamaram os companheiros que estavam em volta, e eles vieram e encheram os 2 barcos, e a Bíblia diz que por pouco eles não vieram a pique. Entenda uma coisa, queridos, olha, eu não sei quanto tempo tem que você está fazendo uma coisa e não está tendo resultado nela. Eu não sei quanto tempo essa empresa sua não vai para frente, esse casamento seu não dá certo. Eu não sei quanto tempo tem que você está insistindo, está lutando e só tem frustração. Mas nessa noite eu desafio você a ouvir a palavra de Deus, a obedecer à voz de Deus, porque você vai pescar tanta coisa, você vai viver tantos milagres na sua vida, que você vai comparar os milagres de Deus a deliciosos manjares, a comer o que é bom, porque é isso que Deus quer fazer na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pedro não sabia que a maior pescaria dele se daria depois da maior frustração que ele teve. Ele não sabia que a empresa dele estava prestes a alçar o topo, depois de uma grande falência, depois de uma grande derrota. Tem muita gente que pensa que o casamento já acabou, pensa que não tem jeito mais para o filho, não tem jeito para a esposa, nem para o marido. Mas ouça Deus falando contigo nessa noite. Se você ouvir a sua voz, se você estiver atento à voz de Deus, você vai se deleitar com finos manjares, você vai começar a comer o que é bom, você vai ver o que é bom, o que é um casamento abençoado, o que é filhos abençoados. Deus vai fazer milagres na tua vida, querido. Você crê nisso? Deus vai fazer milagres na tua vida, Deus vai derramar bênçãos sobre a sua vida, quando o seu ouvido estiver aberto para ouvi-lo, em nome de Jesus. A Bíblia fala, queridos, que o mesmo Pedro, depois que ele começou a andar com Jesus, ele começou a confiar nele. E ele então, ele gostou da comida, sabe? Depois que você começa a andar com Deus, você gosta do cardápio dele. Você sempre quer ter uma experiência nova. Você fala, Senhor, foi tão boa aquela pesca, faz outra. Aí Deus vai lá e faz outra. Senhor, foi tão boa aquela multiplicação dos pães, faz mais uma. E eles, queridos, olha, você pensa que você só come arroz, feijão e pizza. Talvez eu estou pregando aqui do cardápio de Deus, você está pensando, gente, onde nós vamos comer pizza hoje depois do culto? Você pensa que é só pão que você vai comer e que vai te abençoar? Entenda uma coisa, a Bíblia diz, não é só de pão que viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Aquilo que Pedro começou a comer na presença de Deus, as experiências que ele começou a ter, começou a fortalecer o seu corpo, começou a fortalecer a sua alma, o seu espírito. A depressão vai embora, as crises emocionais vão embora, os conflitos vão embora, quando você está abastecido do cardápio de Deus. Pode crer nisso. E ele então um dia estava com Jesus. Jesus saiu, foi para o monte orar. E eles então foram atravessar o lago da Galileia. E lá no meio daquele lago, na madrugada, alta madrugada, veio um turbilhão de vento. E o barco começou a ter problemas. E eles começaram a querer, passando por aperto. E aí no meio daquela, lidando com aquele vento, com aquelas ondas, com aquele trabalho todo, a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas. E Jesus andando sobre as águas, os discípulos todos gritaram, socorro, fantasma! Se o Salsicha estivesse lá, ele teria dito, não olhe para baixo, Scooby. Fantasma. Eu não sei falar que eu vou ficando rouco. Mas entenda uma coisa, eles acreditavam em fantasmas, porque eles disseram, fantasma. Nessas horas você não sabe se crê ou não em fantasma, mas você está vendo um homem andar sobre as águas, você fala, olha, ou é fantasma, ou tem alguma coisa muito errada comigo, porque eu estou vendo um homem andando sobre as águas. E eles então preferiram a hipótese do fantasma. E aí Jesus falou, não, sou eu mesmo, não tem mais. Aí Pedro falou assim, opa, a hora de eu comer algo novo de Deus. Senhor, se és tu, manda-me
ir ter contigo. Por que ele falou manda-me? Porque ele queria ouvir a voz do Senhor diretamente a ele de novo. Aí Jesus falou, vem Pedro. Aí Pedro saiu e começou a andar sobre as águas. E ele olhava para os discípulos, ó. E andando sobre as águas. E dançando sobre as águas. E aí, de repente, alguém fala com ele assim, ó, não olhe para baixo. Talvez alguém tenha falado isso, mas ele começa a olhar para as ondas, começa a olhar para o vento e tal, e afundou. E Jesus foi lá e o salvou. Mas entenda o seguinte, Pedro foi um dos poucos que experimentou tanto de Deus, porque ele não media consequências. Quando Deus falava com ele, ele saía igual um doido. Ele saía para ouvir a voz de Deus, para obedecer a voz de Deus. Ele era uma pessoa que estava pronta para ouvir a Deus, até mesmo a repreensão dele quando era necessário. E lá na frente, mais tarde, quando Pedro estava já no ministério, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele estava na casa de praia do seu amigo Simão, o curtidor. Não sei se ele estava ali tirando uma folguinha, pode ser. O avivamento estava dando muito trabalho. E ele vai lá para a casa de praia de Simão, o curtidor, e fica lá no terraço orando, tendo um tempo com Deus. Alguém estava preparando o almoço e de repente vem um êxtase em Pedro. E Deus mostra para ele um lençol preso nas 4 pontas, está lá em Atos capítulo 10, nas 4 pontas, e nesse lençol estavam lá animais, a Bíblia fala, animais quadrúpedes, animais cerimonialmente impuros, aves do céu e animais da terra, que eram considerados pela religião judaica impuros. E Pedro era um judeu de carteirinha, e ele não aceitava fazer nada que contrariasse a lei. E Deus então fala com ele assim, levanta Pedro, mata e come. Aí Pedro falou, está amarrado, Senhor. Foi a primeira vez que ele não quis ouvir o Senhor. E ele falou assim, de modo nenhum, Senhor, minha boca nunca tocou nada impuro. E Deus falou com ele, hoje vai tocar. Aí Pedro falou assim, não, Senhor, não vai não. Deus falou, vai sim. Não vai não, Senhor, vai. E ficaram naquela discussão, Deus falando, levanta, mata e come, por 3 vezes. E Pedro falando, isso eu não faço. Aí Deus falou assim, não vai dar para trabalhar com a metáfora com Pedro não. A Bíblia fala que lá em Cesareia havia um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada a Italiana. Era um homem temente a Deus, que havia construído sinagoga, que tinha o hábito de buscar a Deus, de orar ao Senhor, e ele estava orando na casa dele, depois de uma sequência de orações, e Deus mandou um anjo falando assim, olha, vai até Jope, onde está Pedro, porque ele vai te falar tudo que você precisa saber. E aí esses homens estavam chegando onde Pedro estava nesse dia, e aí Deus falou assim, Deus tirou a metáfora da visão de Pedro e falou assim, olha Pedro, aí embaixo tem 2 homens, eu quero que você siga eles, só isso. Deus falou, já que eu não estou conseguindo comunicar com você pela metáfora, vai pela minha ordem, porque Pedro estava acostumado a obedecer ao Senhor. E aí ele desceu no dia seguinte com aqueles homens. Quando ele chega lá, Cornélio se prostra aos pés de Pedro, e ele falou, levante-se, eu sou como você também, homem igual a você. E ele então conta toda a história. Nós estamos orando aqui todo dia às 3 horas da tarde, todo dia as pessoas veem, nós oramos, clamamos ao Senhor, e eles nem judeus eram coisa nenhuma, mas entenda uma coisa, eles clamavam ao Senhor, e de repente a Bíblia diz que o anjo apareceu, deu todo aquele comando, e aí Pedro falou, então eu vou falar de Cristo para vocês. E Pedro então começou a ministrar a palavra. Pedro começou a obedecer ao Senhor e fazer tudo que Deus mandou. E a Bíblia fala que à medida que Pedro foi falando, o coração deles foi ardendo com a presença de Deus. Pedro não sabia que Deus tinha reservado um avivamento para o povo que não era judeu. Ele não estava preparado para aquele impacto que Deus ia fazer em Cesareia. Mas à medida que ele obedeceu a Deus, de repente, a Bíblia fala que antes que Pedro terminasse o sermão, o Espírito Santo desceu sobre todo aquele povo. Todos foram cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo, porque Pedro ouviu a voz de Deus. Sabe, queridos, muitas pessoas não têm deliciado-se desses finos manjares,
Porque quando estão de madrugada perdendo o sono, o Espírito Santo fala com ele assim: olha, vai dobrar seu joelho que eu quero falar com você. Aí ele fala assim: Deus me livre, eu saí dessa coberta aqui de jeito nenhum, né? Nós começamos uma campanha de oração aqui de 120 horas de oração, e tem lá espaço para você colocar seu nome à vontade, e você fala assim: eu não vou ser tão fanático assim não, eu vou ficar em casa mesmo orando só na mente, só no pensamento. Ou então você não se entrega totalmente, e aí você não tem oportunidade de beber, de se alimentar dos finos manjares que Deus tem para você. Mas eu creio que nessa noite Deus está trazendo essa palavra, querido, para te instruir na forma como você vai começar a se alimentar do cardápio de Deus, para dizer para você: olha, você está comendo, você está vivo, mas eu tenho um cardápio melhor para você. Eu quero te alimentar com experiências grandes, eu quero te encher de experiências que marquem, que mudem a tua história, e eu sei que é isso que Deus vai fazer hoje. Amém? Deus quer mudar a história dessa igreja, queridos. Deus quer trazer um derramar tão grande aqui. Às vezes eu estou orando, estou buscando o Senhor, e eu vejo coisas que Deus vai fazer nessa cidade, que o dia que acontecer, você vai falar: gente, aquele pastor doido tinha razão. Você vai ver Deus fazendo coisas grandes aqui. Pessoas que você nunca imaginou, que nem crentes seriam, vão ser grandes pastores, vão ser grandes missionários, vão ser líderes de multidões de células. Pode ter certeza disso. Deus vai fazer algo grande. Não é obra do pastor Marcos. Eu estou apenas dando voz ao sonho do coração de Deus. Eu estou apenas trazendo à luz aquilo que Deus já viu lá antes da fundação do mundo. Uma vez eu estava orando a Deus para Ele quebrar a idolatria da cidade, para Ele quebrar as resistências espirituais, e falando: Deus, com tudo isso não dá para crescer, não dá para romper. E Deus falou comigo claramente assim: olha, meu filho, antes dessa cidade existir, antes de alguém levantar um altar nessa cidade, meu filho já tinha derramado sangue lá na cruz por toda essa cidade. Eu vou fazer algo tão grande nessa cidade. Quando isso começar a acontecer, não vai ter idolatria, não vai ter feitiçaria, não vai ter violência, não vai ter nada que resista o poder da presença de Deus que será derramada nesse lugar. Você vai ver, queridos, Deus mudar a história dessa cidade. Deus vai mudar o visual dessa cidade. Eu tenho falado isso há 12 anos, e eu tenho começado a ter notícia de que o visual dessa cidade vai ser outro. Você vai ver, porque Deus vai fazer. Não, por mais que Deus esteja usando um prefeito, por mais que Deus use parlamentares para fazer isso, entenda uma coisa: isso é obra de Deus. Ele vai usar os seus instrumentos para transformar essa cidade, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Se você crê, aplauda o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pulando Barnabé, que é um caso muito conhecido, eu termino falando de uma última pessoa, de um último apelo. É o apelo dos céus, é o apelo de Deus. E esse apelo é para que ouçamos com atenção ao Deus de Israel, em todos os assuntos que envolvem o nosso dia a dia. Se queremos comer o que é bom e nos deleitar com finos manjares, o apelo de Deus é que você ouça a sua voz, é que você escute a sua voz. A Bíblia fala, queridos, em Salmo 81, versículos 13 até o 16. A palavra de Deus diz assim: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto abateria o inimigo e deitaria mão contra os adversários, contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Em palavras simples, Deus nos desafia a ouvi-lo. E Ele fala assim: se você me ouvir, se você der atenção à minha voz, eu de pronto lhe abaterei o inimigo. Eu não sei qual é o seu inimigo. Talvez você pense que o seu inimigo seja o seu marido ou a sua esposa. Mas talvez o seu inimigo possa ser o seu orgulho, possa ser a sua vaidade. Talvez o seu inimigo possa ser a sua falta de perdão. Talvez o seu inimigo possa ser um pensamento errado que você nutre diariamente. Talvez o seu inimigo seja a sua desobediência. Quem sabe o seu inimigo, querido, seja um pecado que você não consegue romper com ele.
uma opinião que você não abre mão dela. Eu não sei qual é o seu inimigo, mas a Bíblia diz uma coisa: se você ouvir ao Senhor, de pronto Ele vai abater o seu inimigo. E esses que aborrecem o Senhor, esses inimigos que aborrecem ao Senhor, a Bíblia diz que Deus vai fazer com que ele lhe submeta. Deus vai colocar o seu inimigo submisso a você, de maneira que você será capaz de mandá-lo embora, de maneira que você será capaz de resisti-lo, de vencê-lo, de crescer sobre ele, de não se paralisar mais com ele. Deus quer te dar habilidades para vencer o seu inimigo, e ele diz: se você me ouvir, eu vou fazer isso na sua vida. E aí ele termina dizendo assim: os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, isso duraria para sempre, e eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Deus quer trazer sobre nós coisas tão sobrenaturais, tão poderosas, tão sublimes. Deus quer nos saciar com aquilo que nós mais desejamos, com abundância, com prosperidade, com cura, com libertação, com sustento emocional, espiritual, psicológico, seja qual for. Ele quer nos sustentar, se Ele encontrar ouvidos abertos para o ouvir. O que nós faremos? Continuaremos a comer as bolotas dos porcos, ou encontraremos na dieta do Senhor o alimento que nós desejamos? O que nós vamos fazer? É interessante, a Bíblia fala em Êxodo capítulo 21, versículo 6, Deuteronômio 15, 17 e Salmo 40, versículo 6, que quando um escravo, depois de muito tempo servindo ao seu patrão, o seu senhor, se ele gostasse do seu senhor e quisesse continuar com ele para o resto da sua vida, ele tinha que pegar a sua orelha e levar ao seu patrão, para que ele pudesse furá-la com a sovela, e aquele furo estaria declarando a aliança que esse escravo fez com o seu senhor, de maneira que a partir de agora ele pertenceria para sempre ao seu senhor. E nessa noite Deus está querendo saber quem são as pessoas que vão oferecer as suas orelhas, que vão se posicionar diante de Deus e dizer: Senhor, fura minha orelha. Como Davi disse no Salmo 40, as minhas orelhas furaste. Ele não estava dizendo literalmente que a orelha dele estava furada, mas ele estava dizendo: olha, a minha orelha, o meu ouvido está aberto para te ouvir. Eu não tenho mais ouvidos para o mal, eu não tenho mais ouvidos para a fofoca, eu não tenho mais ouvidos para a intriga, eu não tenho mais ouvidos para a maledicência. O meu ouvido está aberto para a tua voz, eu estou aberto a ouvir a tua palavra, eu estou pronto para ouvir a tua direção a meu respeito. E ele disse: as minhas orelhas furaste. Além de tudo isso, queridos, a Bíblia fala que o sacerdote também tinha a sua orelha oferecida, onde o óleo era derramado aqui no lóbulo da orelha. Além disso, os leprosos, aqueles que deveriam viver fora do arraial, também tinham as suas orelhas ungidas quando eram restaurados ao convívio do povo. Então nessa noite, o Senhor nos desafia: ouvi-me atentamente, comeis o que é bom, e vos deleitareis em finos ou com finos manjares. Quem quer entrar na dieta do Senhor nessa noite, diga amém. Aleluia, Jesus.